Bom dia a todos, eu sou o Capitão Alencar, oficial de gestão educacional da Escola Cívico-Militar Ulisses Guimarães, sediada na cidade de Porto Velho, capital do estado de Rondônia. Nós apresentaremos hoje no nosso momento cívico um momento cívico diferenciado, um momento cívico especial. Em outros momentos nós tratávamos de rotinas, né, do campo do hino nacional sobretudo. Hoje, como nós temos uma data significativa, neste dia 13 de abril, então, como eu já tratei em aulas anteriores, na semana que for acontecer uma data que tenha um certo significado especial, nós faremos um momento cívico especial, que é o caso desse de hoje. E hoje a nossa temática é o Dia do Hino Nacional Brasileiro. Pois é, nosso hino nacional tem um dia próprio, comemorado no dia 13 de abril, esse dia do nosso hino nacional. Por que existe essa data, ou melhor, esse dia em comemoração ao hino nacional brasileiro? Vamos conhecer agora um pouco da história do nosso hino. Falar do nosso hino sem falar dos seus personagens principais, que são os autores da música e da letra, nós não podemos esquecer de mencionar, de evidenciar, de homenagear essas duas personalidades da nossa história, podemos dizer assim. Este aqui é o Francisco Manuel da Silva. Foi ele o criador, o maestro Francisco Manuel da Silva, foi ele o criador da música, da parte instrumental do nosso hino nacional. E o Joaquim Osório Duque Estrada é o autor, o poeta, né? O autor da letra do nosso hino. Esses dois cidadãos, dois brasileiros, eles viveram em épocas diferentes. Quando o Joaquim Osório Duque Estrada nasceu, pouco tempo depois houve o falecimento aqui desse primeiro cidadão, que foi o Francisco Manuel da Silva. Então, eles viveram em momentos diferentes. A música foi criada primeiro, depois a letra foi colocada para formar o nosso hino que nós conhecemos hoje. Vamos ver aqui um pouco da nossa história a respeito desse dia 13 de abril. Por que 13 de abril? Porque foi no dia 13 de abril de 1831, ou seja, há 190 anos, que o hino nacional brasileiro foi executado pela primeira vez publicamente, né? E essa apresentação ela foi feita num teatro na cidade do Rio de Janeiro, o Teatro São Pedro de Alcântara. A cidade do Rio de Janeiro, na época, era a capital do país, em 1831, 190 anos atrás. Por que essa data tão significativa? Porque foi tocado pela primeira vez o hino nacional brasileiro publicamente, mas tem um contexto histórico por trás disso. Antes de abril de 1831, antes de ser executado pela primeira vez o nosso hino, que nós conhecemos hoje, o hino considerado nacional era aquele composto por Dom Pedro I, logo depois da independência do Brasil, que foi em 1822, algum tempo depois. Dom Pedro I, que era músico, ele criou a parte instrumental do hino, que até então era considerado o hino brasileiro, e hoje ele é o hino da independência. Então Dom Pedro criou a música, e Evaristo, um outro cidadão, criou a letra. Evaristo da Veiga criou a letra, e Dom Pedro I criou a parte instrumental. E esse hino hoje ele é intitulado o hino da independência, um hino bastante eloquente, bonito, e que acredito que todos devam conhecer. Mas esse hino, a independência, que é considerado o hino da independência de hoje, ele já foi o nosso hino nacional até 1831, até antes do advento da execução de outro hino, que é o hino de composição do Francisco Manuel da Silva. Então, vamos ver agora um contexto histórico que envolve o nosso hino. 7 de abril de 1831, esta data, uma data bem marcante para nós brasileiros, foi o dia em que Dom Pedro I, que era imperador do Brasil,
português, né? Era um imperador, apesar de ser português, mas ele era imperador do Brasil, primeiro imperador. Ele abdicou o trono por vários problemas, sobretudo de ordem política. Ele abdicou do trono em favor do seu filho, que à época tinha 5 anos. Por ele ter 5 anos, não ter a maior idade ainda, o Brasil ficou governado ali por uma chamada de regência, governado por uma regência, né, chamado de período regencial. Primeiro reinado Dom Pedro I. E após a sua abdicação, entrou o período regencial, que ficou ali entre o segundo reinado, que seria posteriormente passado para o filho quando completasse a maioridade. Então aqui é um momento, uma figura que retrata a renúncia do imperador Dom Pedro I, abdicando do trono, né, em favor aqui do seu filho, que era ainda infante, né, 5 anos de idade. Dom Pedro, ele causou um certo desagrado na classe empresarial, política, da cúpula lá no Rio de Janeiro, sobretudo, e dentre eles era um dos seus, digamos assim, opositores, era esse maestro Francisco Manuel da Silva. Então, como forma de celebrar essa abdicação, essa renúncia de Dom Pedro I, o Francisco Manuel da Silva criou, né, uma música denominada de Marcha Triunfal, que é a parte apenas instrumental. Então, com essa música denominada de Marcha Triunfal, foi associada a uma letra de um poeta paraibano de nome Ovídio Saraiva, e juntaram a música de Francisco Manuel da Silva, que era chamada Marcha Triunfal, com a letra de Ovídio Saraiva, e ali fizeram a exibição desse hino pela primeira vez, né, executado pela primeira vez no Teatro Pedro de Alcântara, lá no Rio de Janeiro. Dia 13 de abril foi justamente o dia em que Dom Pedro partiu do Brasil para a Europa. Com o tempo, essa letra, a letra do hino, que era um pouco ofensiva à figura do Dom Pedro I, ela foi caindo no esquecimento. Então, com o tempo, a letra do hino, de autoria do Ovídio Saraiva, de uma letra bastante contundente, acabou por ser relegada ao esquecimento, já porque ofendia ali o atual imperador do Brasil, que já era Dom Pedro II, filho do Pedro I. Então acabou por ser relegado ao esquecimento e não mais associado à música de Francisco Manuel da Silva. O hino nacional então ficou sendo tocado, executado apenas a parte instrumental, ainda da autoria de Francisco Manuel da Silva. Durante o Segundo Império, era costume então apenas a parte instrumental. A execução do hino foi tirada, a letra ficou apenas a parte instrumental. Até o advento da Proclamação da República, que foi o final do período imperial, quando houve a Proclamação da República, aqui no dia 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca proclamou a República e, em função dessa nova sistemática governamental, alguns membros da nova Corte da República reivindicaram, solicitaram, junto ao presidente da República, a composição de um novo hino que estivesse mais próximo da realidade, da conjuntura política daquele momento, do contexto político do país já como república. E foi aí que, num concurso, foi escolhida uma música, e essa música vencedora desse concurso não foi de agrado do presidente da República, o Marechal Deodoro. Então essa letra que ganhou, ou melhor, a música foi uma letra, logicamente, que ganhou o concurso, ficou denominado de hino da Proclamação da República, e o hino nacional brasileiro continuou a ser somente a parte instrumental. Então ficou ainda somente a parte instrumental. Mais para frente, já no ano de 1906, o maestro Alberto Nepomuceno, grande músico cearense, passou a envolver-se na criação, na elaboração de uma letra para o hino nacional brasileiro, haja visto que só existia a parte instrumental. Foi aí, inclusive esse maestro Alberto Nepomuceno é mencionado na lei que normatiza
dos símbolos nacionais, lá no seu artigo 6º, ela menciona lá uma homenagem, digamos assim, ao maestro Alberto Nepomuceno. Então ele é evidenciado também na nossa lei que rege os símbolos nacionais. Então foi um poeta, um músico de grande expressão nacional, é tanto que até hoje é reconhecido. Então, em função desse empenho do maestro Alberto Nepomuceno, ele convenceu, mobilizou o seu amigo, que era o Joaquim Osório Duque Estrada, um poeta da época, para escrever a letra do hino nacional, inclusive mediante concurso, do qual foi vencedor o Joaquim Osório Duque Estrada. Vencedor do concurso com a nova letra, que é a letra atual, Joaquim Osório Duque Estrada, né? A letra que foi produzida por ele, ela popularizou-se, mas não chegou a ser oficializada pelo governo brasileiro. A letra foi feita, inclusive houve o reconhecimento do governo federal em recompensar esse poeta com o valor de 5 contos de réis, né, para compensá-lo pelo feito, né, da criação da letra do hino nacional brasileiro. Ele recebeu aí o equivalente a 5 contos de réis, que na época também era chamado de 5 milhões de réis. Comparando-se a conversão para a moeda de hoje, daria ali em torno de 600 mil reais. Então, essa letra, mesmo sendo reconhecida e sendo executada, não foi ainda então oficializada. Somente num período mais à frente, no período das comemorações da independência do Brasil, já em 1922, já o Brasil já estava completando 100 anos de independência, o presidente Epitácio Pessoa, paraibano Epitácio Pessoa, oficializou a letra do hino nacional brasileiro, né, reconhecendo ali a música de Francisco Manuel da Silva com a letra de Joaquim Osório Duque Estrada. Foi aí que se oficializou nas comemorações do centenário da independência do Brasil. Então, a partir daí, ficou oficializado como símbolo nacional o hino nacional brasileiro. Desde então, né, o hino passou a ser oficializado desde 1922, compondo ali, com os outros 3 símbolos, os 4 símbolos nacionais: a bandeira nacional, o hino nacional, as armas nacionais e o selo nacional. Atualmente, a forma e a apresentação do hino brasileiro e dos demais símbolos estão regulamentadas em alguns dispositivos legais, sobretudo na Lei 5.700, que é a lei que trata da forma e apresentação dos símbolos, e bem como na Constituição Federal. Então, estão previstas, regulamentadas aqui na Lei 5.700 e também na nossa Constituição Federal.